saiam muito mais abençoados do que quando chegaram aqui. Obrigado, trata conosco, nós oramos em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, a salvação. Salvação é o presente de Deus, o presente que Deus dá, sem merecimento algum para aquele que é o receptor, a vida eterna. Então, o presente que Deus te dá, sem merecimento nenhum para quem é receptor. Eu fui salvo, então não existe merecimento nenhum em mim por causa da salvação. A salvação é algo exclusivo exclusivo conquistado ou pago, talvez o sentido melhor seria esse, pago exclusivamente por Jesus, a Deus. Não é que Jesus, antes de ter uma noção disso, eu achava que Jesus fez um pagamento ao diabo. Meu irmão, o diabo não tem poder nenhum aí. O homem devia a Deus. Não tem nada de diabo. Você pagou ao diabo. Não, Jesus pagou a Deus para nos salvar. Porque se o pagamento não fosse feito, todo mundo aqui sabe que o pagamento foi o seu sangue, o sangue de Jesus, é o sangue dele. Para ele foi muito caro, meu irmão. Para nós é que é graça, mas para ele foi muito caro. Não é brincadeira. O Evangelho de Lucas fala que quando Jesus estava no seu momento de agonia, ele suou sangue. Não é brincadeira, meu irmão. A pressão dos nossos pecados não era simplesmente o que ele ia sofrer. Jesus estava suando sangue porque ele ia sofrer por nós. Meu irmão, o peso dos pecados. Imagine aí, o peso dos pecados em alguém que jamais pecou. Então, por isso que havia essa opressão, essa coisa terrível, na verdade seria opressão, a ideia da opressão, né? Aquela coisa terrível sobre Jesus, mortificando ele por causa dos nossos pecados. Então, ele paga a Deus. O diabo não tem que pagar nada, paga a Deus pelos nossos pecados. Então, novamente digo para você, e o que é que nós podemos fazer com relação à salvação? Qual a nossa parte? Acreditar. Você não vai pagar nada, porque tudo já foi pago. Você não vai fazer nada, porque tudo já foi feito. Fazer no sentido de, não, agora eu vou pegar ou, pensando nós como crentes, não, agora eu vou todos os dias para todos os cultos e não vou perder, aí eu serei salvo. Meu irmão, você está equivocado, não tem nada a ver. Você pode frequentar o culto ou os cultos o resto da tua vida. Se tu não entregar a tua vida a Jesus, tu não vai ser salvo. Não é pelo que você faz, é pelo que ele fez. Entende o negócio? É pelo que ele fez, meu irmão. Essa semana se fala de tudo menos dele. Presta atenção, como o diabo tosse, de tudo. É um coelho. O coelho não tem nada a ver, meu irmão. Até na questão, se você for olhar na questão do Velho Testamento, o coelho era um animal imundo. Não tem nada a ver com a coisa. É o cordeiro. Mas quantas vezes você viu falando nessa semana? Cordeiro de chocolate, já viu? Eu acho que eu nunca vi na minha vida. Aí inventa um ovo, mas não sei comércio. Eu vou parar porque eu vou falar mais sobre isso à noite. Tá? É comércio. Não tem nada a ver. Aí na reflexão do boletim hoje de manhã, se você pegou, tá aí. A Páscoa nunca foi doce. Eu acho que é assim o tema. A Páscoa nunca foi doce. Doce é para os guris. E para os adultos que gostam de chocolate, eu gosto muito de chocolate. Eu tenho que me policiar, né? E se você quiser, meu irmão, pode comprar chocolate e me dar, sem problema nenhum. Eu aceito com toda felicidade. Agora, a Páscoa não é doce, tá bom? Aqui, pastor. Eram outros produtos. Já está aqui para o senhor. Oh, meu irmão, glória a Deus. Deus ouve as nossas petições. Obrigado pela bênção. Agora eu tenho que vigiar nesse negócio. Meu Deus. Por mim, como dividir aí com a comunidade. Fica aí, vai levar, né? Acho que sim.
Mas acho que sim. Então, meu irmão, a Páscoa nunca foi doce, né? Como eu disse, irmã Olinda, ano que vem, se quiser lembrar de novo, pode lembrar. E os irmãos também, mas a Páscoa nunca foi doce. A Páscoa foi amarga no começo e para Jesus. Para Jesus ele foi. E tudo aquilo reflete nele. Agora veja como há uma luta para desfocar você do que é principal. Há uma luta severa. Mas nós não estamos falando sobre isso. Eu quero dizer que a salvação é o privilégio de morarmos para sempre com Deus. Começando aqui. Você não vai ser salvo, você é salvo. Comece por aqui. Tá? Porque às vezes a gente tem a ideia de que salvação só é depois. Que eu morrer, aí eu sou salvo. Meu irmão, tu é salvo aqui. O texto diz explicitamente, eu não sei se você prestou aí atenção, olha, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, a gente vai andar por tudo isso aí. E crê naquele que me enviou, tem é quando? É amanhã? É hoje. Tem. Então não é amanhã você vai ser salvo. Eu tinha essa ideia também, quando eu me converti ao Senhor, eu tinha ideia que nós seríamos salvos depois. Não, meu irmão, a salvação começa para você aqui, tu já é salvo. Porque Cristo conquistou tudo por você e paga a nossa dívida a Deus. E somos salvos. A gente estudou isso hoje de manhã. Nós somos salvos. E ponto. E acabou, encerrou tudo aí. Somos salvos. Mas, meus irmãos, o que veremos sobre a salvação? Destaquei algumas questões nesse texto. Primeira delas, para ser salvo é necessário ouvir a palavra de Deus. O texto diz bem claro isso, né? Ouvir, não necessariamente ouvir, mas obedecer. Tá? E não necessariamente ouvir com os ouvidos. Por quê? Porque alguém que tem deficiência auditiva, como é que vai ouvir? Não ouve. Então não é ouvir literalmente palavra, mas é ouvir a mensagem, entender a mensagem. E a Bíblia diz que quem ouve é salvo. O salvo passa a obedecer. O que caracteriza alguém que é salvo? A obediência. Não adianta o cara falar, eu sou salvo, eu tenho 15 anos de igreja. Você obedece? Não. Não, meu irmão, eu posso até duvidar da sua salvação. Agora tem uma coisa importante com relação à salvação. Meu irmão, ninguém sabe se o outro é salvo. É pessoal, é particular. Eu estou casado com Gilberta há 26 anos. Eu acredito na salvação dela, mas só quem sabe que é salvo é ela e Deus. Isso é particular, pessoal. Um pai não salva o filho, filho não salva o pai, cada um sabe, deve tomar conta da sua vida. Agora nós devemos apontar o caminho, isso sim. Olha, o caminho é esse. O caminho é o Cordeiro de Deus. Porque Ele salva. Então, para ser salvo é necessário ouvir a palavra de Deus. Ouvir, meu irmão. Digo novamente para você, não é ouvir necessariamente ouvir. Para alguns sim. E para quem é surdo? Não tem como ouvir a palavra. Alguém vai ter que fazer os gestos para ele. Até que ele venha. Vai dizer para eles. Eu estou brincando com os irmãos, porque até que ele venha, é assim, como é? Sim, né? Agora tem gente que inventa o gesto dizendo até que ele venha. Quem inventou foi ela, dizendo que até que ele venha. Até que ele venha, não é assim não, até que ele venha assim, né? É assim? Eu tenho que falar para essas pessoas, dizer que Jesus é o Senhor. Então, novamente, não é ouvir, necessariamente ouvir. E não é ouvir, eu ouvi de Jesus, agora eu sou salvo. Não, você obedece. O processo da santificação, meu irmão, é obediência. Quer ver alguém salvo? Examina, ele se converteu hoje, daqui a 20 anos, veja como é que a vida dele está. Se tem mudança, Deus fez salvação dele. Agora, sabe, fica parecendo que eu estou me desdizendo, me falando
tirando o que eu já disse, salvação é pessoal e particular, mas nós podemos muitas vezes ver os frutos, tá? E mesmo que alguém morra sem Jesus, você não tem autoridade de dizer que foi para o inferno, porque só quem sabe quem vai para o inferno é Deus, ou quem vai para o céu é Deus, somos nós. Tá? Morreu, foi para o inferno. Foi para o inferno, como é que você sabe? Você sabe que o cara não teve tempo de se arrepender ali, de entregar a vida a Jesus, não? Quantos testemunhos lindos de, no momento final, entrega a vida a Jesus? Por exemplo, vou dar um testemunho aqui, pena que ela não está aqui, nem Valber nem Oli, mas eu acho que Gilberto estava lá, quando a gente foi visitar o pai de Valber e Oli. Fui lá, estou conversando com ele, e eu não costumo fazer essa pergunta assim, porque eu acho muitas vezes, primeiro que eu não sou evangelista, tá? Por isso que eu não costumo fazer essa pergunta, mas eu estava lá com ele, e eu olhei para ele assim, e eu perguntei para ele, você entrega a sua vida a Jesus? Ele não disse nada com a boca, mas disse com o corpo. Lembra, Dona Gilberto? Com a boca ele não disse, eu não sei se estava sem força para dizer, mas ele disse, ele fez. Eu fiquei na dúvida ainda, eu falei, você confessa Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Ele não está, parece que na outra semana faleceu. Ele olhou para mim e fez. Ele não disse nada, mas muito provavelmente ele foi para o céu, porque confessou Jesus como Senhor e Salvador. Por que eu estou dizendo muito provavelmente? Porque eu não sei, quem sabe é Deus. Quem sabe o coração do homem é Deus. Para ser salvo é necessário ouvir a palavra de Deus. Então, muito tempo para a gente também, meu irmão, a gente precisa pregar, principalmente com a vida. Precisa também, para ser salvo é necessário crer naquele que enviou Jesus. Crer e confiar, sem restrições. Crer em Deus e em Jesus, né? Então, confiar sem restrição. Existe restrição? É problema. Eu creio em Deus, mas esse detalhe aqui da minha vida ninguém tira. Eu creio em Deus, mas continuar fumando escondido eu vou fazer. Meu irmão, tem restrição? Eu creio em Deus, mas eu vou continuar bebendo escondido. Meu irmão, que salvação é essa? Porque a salvação implica, novamente digo para você, obediência sem restrição. Crer o quê? Obedecer. Dizer, vou ficar com ele até o fim da minha vida, pode dar o que der. Amar a Deus, meu irmão, é dedicar a vida a Deus para sempre. Não é temporário, não é por um tempo, depois eu vou ficar com raiva de Deus e vou abandoná-lo. Então tu nunca creu, tu nunca foi salvo, porque o salvo permanece. Aí alguém podia dizer, pastor, aí o cara estava na igreja e morreu e não voltou a confessar Jesus como Senhor, ele nunca foi salvo. Porque quem é salvo, meu irmão, mesmo nos últimos suspiros, se arrepende, Deus me perdoa. Quem aqui assistiu aquele filme? Claro que é um filme. Jesus não está morto. Eu acho que o 1. Alguém lembra? Um testemunho muito bonito. De um cara que era professor, vou dizer do jeito que eu lembro, professor de filosofia, acredito eu, né? E ele fazia de tudo para dizer que Deus não existia. Mas no último, aliás, antes, ele parece que tinha confessado ao pastor, se eu não me engano, dizendo que, olha, quando eu era criança, eu tive uma decepção muito grande com Deus, porque minha mãe morreu, eu orei tanto por ela, e ela não foi curada. Meus irmãos, nós podemos ter grandes decepções com Deus, podemos sim, mas a minha fé não pode ser abalada por isso, tá? Pelo amor de Deus, meu irmão, se não aconteceu o que você queria, permaneça firme com Jesus, porque a igreja e Deus não tem nada a ver com isso, mas eu posso ter decepções grandes às vezes, sabe, um ente querido, alguém que eu amava tanto e orei tanto para não morrer, morreu. E aí? Você vai se rebelar contra Deus? Não, meu irmão, todo mundo tem um prazo de validade aqui.
E nós vamos morrer de uma maneira ou de outra. Momento ou outro momento a gente vai falecer. Então tome cuidado. Crer naquele que enviou. Enviou quem? Jesus. Mas eu tenho que crer em Jesus e em Deus. Né? Ele é uma pessoa só. Aliás, uma pessoa só não. Um Deus só. 3 pessoas distintas. Partindo para o momento final quase da nossa reflexão. A salvação é instantânea. Eu já disse isso para você. Quando obedecemos e confiamos em Deus, sem restrição. Vou ler novamente para vocês isso aqui. Quando obedecemos e confiamos em Deus sem restrição, somos salvos. Não é levantar a mão porque eu achei bonito, porque todo mundo está indo. Porque a classe de batismo tem 9. São 9. Pode vir mais, eu espero que venha mais. Meu irmão, não é porque é bonito ser crente. É porque a razão da minha vida é Jesus. Não é porque é bonito. Né? Muitos artistas aí, hoje não, mas há algum tempo atrás, era bonito ser crente. Dizer que é crente era um negócio, né? Era muito bom. Meu irmão, não é por isso. É porque sem Jesus eu estou perdido. Sem Jesus vamos para o inferno. Finalmente, a salvação é para sempre. É assim que nós acreditamos. O salvo estará para sempre com Deus. A partir daqui. Portanto, vida eterna começa aqui. Não entrar em condenação, nós poderíamos entender, eu coloquei aqui, mas não é exatamente, mas eu coloquei. Não entrar em condenação é como se fosse algo atemporal. Por isso, nos é dito que passamos da morte para a vida. Você é salvo. Pode dar o que der. Você é salvo. Eu queria que, veja aí, João, aquilo que a gente estudou ainda agora. João, Evangelho de João, capítulo 10, do verso 28, eu acho que é 28. Mas vamos lá. Acho que é 28, né? Vamos do 27, mas o que eu quero é o 28 e 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Deixa no anterior. Dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. O que é perecer, meu irmão? É o que? Perecer? Padecer, perder também. Nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará da minha mão. Mão de quem? No caso é de Jesus. Alguém consegue arrebatar alguma coisa da mão do Senhor? Opa, deu vacilo. Tomei, Senhor. Tem isso, nós é que fazemos isso. Né? Na escola o pessoal vacilou, comeu o teu lanche. Como? Rebatida é o quê? Pega e come. Eu não sabia, isso é mais novo do que eu. Rebatida. Né? Tem isso, mas vamos para um detalhe muito legal. Vê o 29. Meu Pai que mais deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatar das mãos de meu Pai. Está falando de quem? Para mim é suficiente. Estamos guardados para sempre. Pode dar o que der, meu irmão. É Deus que nos sustenta. Salvação é isso aí, meu irmão. Deus é que sustenta nas nossas mãos. Deus se cansa? A Bíblia diz que Deus nem cochila, porque eu não lembro agora o salmo. Alguém lembra? Não lembro. A Bíblia diz nem dormitará. Dormitar é cochilar, meu irmão. Não sei se você sabe disso. Deus nem cochila. Glória a Deus. O 4.
É certo que não dorme nem dorme o guarda de Israel. Tá vendo? Quem vai tomar das mãos dele? Não tem como. E aí? Eu creio nisso. E eu creio que o salvo permanece para sempre com seu Deus. O problema é, você sabe, entregar a vida a Jesus. Agora, meu irmão, não se inquiete, porque às vezes você fica inquieto pensando, como é que eu sei se eu sou salvo? Eu vou te dar duas características. A primeira delas, você sente que o Espírito de Deus está mudando a tua vida. Você sente o Espírito Santo dentro de você. Aliás, o texto que nós, Romanos, o Espírito testifica, nosso Espírito, que somos filhos de Deus. O Espírito de Deus está dentro de você. Sabe, meu irmão, eu nunca tive tanta paz na minha vida quando na semana que Jesus entrou na minha vida. Eu pensei, eu não usei nada, nem bebi, nem usei drogas, e estou nessa paz. Jesus disse uma certa vez, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. E aquilo me impactou. Eu disse, que coisa diferente, que coisa gostosa. O Espírito de Deus mostra que está dentro da gente. Primeira. Segunda, santidade. Olha como sua vida muda, os seus valores são alterados. E só quem faz é Deus, meu irmão. Marido não consegue mudar a mulher, não, meu irmão. Nem mulher mudar marido, nem pai mudar filho. Meu irmão, é o Espírito de Deus que faz isso. Eu estou falando das mudanças relevantes. Santificação de vida, valores da vida. Só quem faz isso é o Espírito Santo, meu irmão. Olhe para a sua vida, veja as mudanças. Agora você está 50 anos, 20 anos, 30 anos na casa do Senhor, não tem mudança? Tem problema, meu irmão. Estou 20 anos na casa do Senhor, escuto as mesmas músicas mundanas que eu escutava antigamente. Que mudança de vida é essa? Que santidade de vida é essa? Estou na casa do Senhor há tantos anos. Bebo como bebia antes? Ah, meu irmão, pelo amor de Deus. Onde é que está a salvação? Estou na casa do Senhor há tantos anos. Enrola como enrolava antes? E a santidade de vida que a gente deve ter como crentes em Cristo Jesus? Não pode, meu irmão. O salvo, uma das maiores de vida, o salvo, meu irmão, eu poderia dizer, não mente, não enrola. Tá? Agora, como nós somos pecadores, talvez luta para não mentir. Terça-feira, os nossos núcleos de estudos bíblicos. Quarta-feira, 3 horas da tarde, oração das mulheres. Se puder, meu irmão, vem orar com a igreja, vem estar aqui orando. E à noite, estudo da SMHB. Se Deus vai estar decidindo sobre essa questão. Então, preste atenção nisso aí. Quinta-feira, culto de oração e doutrina. Sexta-feira, de 5 a 6 horas da tarde, expediente pastoral. Deus nos abençoe e vamos encerrar o nosso culto. Casais, né? Se Deus permitir, teremos culto dos casais. Deus nos abençoe. Hélio, o que está acontecendo, meu amigo? É para perdoar você? Fique de pé, meu irmão. Deus te abençoe. Vai em paz. Tenha um dia tranquilo, uma semana, um dia de domingo abençoado em família. Né? Vamos orar. Finalizando o nosso culto. Ore comigo. Vai em paz. Tenha um dia tranquilo. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela bênção desse dia. Eu queria, antes de pedir por nós e agradecer por tudo aquilo que o Senhor fez nessa manhã, pedir por todos os nossos irmãos que estão enfermos e não podem vir. Esse clima, louvamos o Teu nome por essas chuvas, por esse friozinho, por tudo aquilo que o Senhor faz. O Senhor não está errado. O Senhor está certo, sempre o Senhor está certo.
Mas esse clima, Deus, às vezes prejudica os irmãos. E no fundo, Deus, somos nós que provocamos. Ó Deus, visita os meus irmãos que estão enfermos, todos eles. Cura, trata, restaura os meus irmãos. Agora, Deus, muito obrigado, porque nessa semana tantos lembram de tantas coisas. Nessa semana se lembra de tantas coisas com paladar maravilhoso. Mas às vezes nós nos esquecemos daquele que é a razão da verdadeira Páscoa. Aquele que a Páscoa apontava para ele. E que depois de muitos anos, ele mesmo se revela e ele torna-se o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. E foi tão doloroso, tão difícil para ele, mas ele suportou tudo por nós. Um barulho fez, porque o Cordeiro não faz barulho. O Cordeiro apenas recebe os problemas e paga o preço ao Senhor. Obrigado, Deus, por Jesus Cristo. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela salvação. Porque sem salvação estávamos perdidos, mas Cristo nos salvou. Obrigado. Obrigado por esse dia. Obrigado por cada irmão que está aqui, que seja abençoado pelo Senhor. Abençoa os irmãos que viajaram, aproveitaram esse feriado, que sejam abençoados e voltem em paz também. E todos nós sejamos abençoados nessa manhã. Leva-nos em paz, dá-nos um dia tranquilo e nos livre de todo o mal. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Vai em paz, tenha um dia feliz.